Aleluia. Amados irmãos, palavra do Senhor, aleluia, lá no livro de Mateus, capítulo 22, da palavra do Senhor. Mateus capítulo 22, versículo 1, aleluia. Que o Senhor venha falar tremendamente conosco, que o nosso coração nesta noite venha queimar e venha arder pela palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 1 da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outro servo, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cebados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, aleluia, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidais para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos saíram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tende vestido nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a amada igreja pode se assentar glorificando, exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui o Senhor Jesus a retratar do reino dos céus. E se o Senhor Jesus retrata do reino dos céus, isso é para mim, é para você, porque Ele nos chama para ser cidadãos celestiais. O objetivo da sua vida na face da terra foi para anunciar o reino dos céus e para que os pecadores viessem ao arrependimento, para que o ser humano viesse a conhecer a paz de Deus, para que o conhecimento, aleluia, que havia um inimigo, que havia um adversário viesse à tona, e assim o homem sabesse com quem ele estava lutando, que não era contra o seu próximo, que não era contra o seu irmão, mas era contra os principados e potestades que atuavam nas regiões celestiais. Então o Senhor, Ele veio anunciar o reino dos céus. Ele, anunciando o reino dos céus, Ele anuncia o amor, Ele anuncia o perdão, Ele anuncia a misericórdia, Ele anuncia a renúncia, Ele anuncia a graça, Ele anuncia a conversão, Ele anuncia que é necessário o homem tomar a sua cruz todos os dias, Ele anuncia que é necessário o homem largar a mão da sua própria vida, não amar a sua vida mais do que a Deus, mas amar a Deus em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas na vida dele. Então nós vemos aqui Jesus fazendo uma comparação ao reino dos céus, aleluia, que o rei vai celebrar uma boda. A boda de quem? Do filho, a festa do filho, aleluia. E não é diferente, Jesus está se comparando ao Pai Celestial e a ele. O Pai Celestial, aleluia, preparou uma grande festa, um grande banquete. É por isso que Jesus disse que ia para o Pai, e que para os nossos corações não se turbar, porque havia morada naquele lugar, porque já estava preparando moradas eternas para mim e para você. Uma festa eterna, um banquete eterno. Tanto é que Ele falou para os seus discípulos: esta vai ser minha última ceia com vocês aqui na terra. A terra
que vocês serem comigo novamente lá no céu. Aleluia. Um banquete preparado no céu. Um banquete preparado na presença do Pai por toda a eternidade. Então esse Rei, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ele começa a chamar os que estavam perto. O povo a qual ele tinha separado de Abraão, o povo a qual ele tinha libertado lá do Egito, o povo a qual ele vinha atraído para si. Não era Israel que corria atrás de Deus, que ia até o Senhor, mas era o Senhor que enviava os profetas, era o Senhor que enviava os servos, era o Senhor que chamava Israel ao arrependimento, e para que Israel se aproximasse do Senhor, viesse até as bodas. E nós vemos que lá em João, capítulo 1, versículo 11 da palavra do Senhor, vai dizer que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Só que nós vemos nessa parábola que ele convida, ele insiste. Então nós vemos que todos têm um chamado. Todos têm um chamado. Todos são chamados. Deus chama. Jesus bate a porta do coração. Jesus convida. Mas muitos não têm desculpas. Muitos preferem mais os seus afazeres do que estar na presença do Rei, do que ter uma vida em santidade, do que ter renúncia, do que largar a mão para conseguir subir ao céu. Muitos querem primeiro viver para si, para depois viver para Deus, achando que o Rei não vai se importar, achando que, não, amanhã eu vou, depois eu faço, achando que vai dar tempo, numa próxima oportunidade eu vou fazer um pouco caso do Rei. Quem é o homem para controlar os seus dias? Quem é o ser humano para controlar a batida do seu coração e dizer: coração, bata 60 por minuto, coração, bata 80. Ninguém consegue ter controle do seu próprio coração, tampouco o controle da sua vida, do que vai acontecer no amanhã. E nós vemos que aqui que esse Rei, ele manda chamar esses convidados. Ele diz que já está preparado, já está tudo feito. Irmão, já está tudo preparado para mim e para você. Já está tudo feito. O Pai já preparou. O Cordeiro de Deus já veio. Já morreu por nós na cruz do Calvário. Já se pagou o preço. O preço que era para nós ser pagado. Só que a fiança não ia ser extirpada, ainda que a gente tentasse pagar o preço, ainda haveria condenação na nossa vida. Porque dentro da humanidade não havia um justo sequer. Não havia um homem ou uma mulher que não tivesse pecado, que não tivesse errado. Mas Jesus foi o Santo de Deus. Aquele que andou cheio de graça, misericórdia, aquele que andou cumprindo toda a palavra do Senhor que estava escrita a respeito dele, desde Gênesis até Apocalipse, cada palavrinha ele cumpriu, e ainda que está escrita ele vai cumprir. Glória a Deus. Então nós vemos que tem um amor, tem uma festa para si. Muitos recusam o chamado do Senhor. Muitos recusam a proposta que Deus dá e trancam o seu coração. Fecham. Não querem ir até a presença do Rei. O chamado é para que o homem venha até a sua presença. O chamado é para que o homem ele se aproxime de Deus, ele esteja no banquete com Deus. No banquete com Deus e com o Filho, se alegre pelas núpcias do Filho. Então nós vemos que os mais allegados, aqueles a qual foram separados para povo santo, aqueles a qual Deus os atraiu para si, a qual Deus ensinou os mandamentos, os estatutos,
ao qual Deus ensinou como esse povo devia andar, nós vemos que esse povo passou a desprezar ao Senhor. As outras nações não eram da casa, eram de fora. Era eu e você, os pobres, Aleluia. os mendigos, aqueles que não tinham direito a ir à festa, a ir à núpcia. Só que aí o rei fala: agora eu quero que convide os de fora. Eu quero que convide aqueles que não são para serem. Aleluia. Aqueles que eram excluídos para fazer parte. Aí se cumpre aquilo que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos Deus agora abraçando a humanidade, chamando a humanidade para si, chamando a humanidade para perto. Só que nós vemos que aqueles que têm chamado, Deus chama, Deus oferece a mão. Só que se eles não quiserem, o rei ainda insiste, ainda dá oportunidade, ainda dá mais uma chance. Só que aí eles não querem. Nós vemos que o rei se polariza, ou seja, ao dia da ira, ao dia do juízo final, ao dia do que o cálice da ira do Senhor vai ser derramado. O Senhor, Ele tem dado misericórdia, oportunidade todos os dias. Todo dia que a gente vive é um dia de oportunidade e é um dia de misericórdia. Aleluia. Ele tem separado apenas um dia para exercer juízo. Então nós vemos que a longanimidade do Senhor é inimaginável. Vai além da nossa compreensão o fato dele ter paciência e amor, a ponto de esperar a humanidade vir até ele. Ele estende a mão, ele chama, ele busca. Não, a palavra não diz que é a humanidade que chama o Senhor. Oh, Senhor, vem. A palavra está nos dizendo que é o rei que manda chamar. Aleluia. É ele que chama, é ele que atrai, é ele que chama para perto. Ao qual está escrito também lá em Jeremias. Eu gosto desse versículo, eu sempre lembro desse versículo, porque esse versículo me faz transportar do amor de Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, da palavra do Senhor diz que há muito tempo ouvi, e o Senhor me disse que com amor eterno eu te amei. Aleluia. Aleluia, Jesus. Com amorável misericórdia eu te atraí. Glória a Glória Deus. a Deus. Aleluia, Jesus. Aí você vê o amor do Pai. Só que tudo isso se retrata também a obediência. Aqueles homens ao qual o rei chamou, aquela vizinhança ao qual o rei chamou, aquela cidade ao qual o rei chamou, não obedeceram à voz do rei, não quiseram obedecê-la, não quiseram se achegar a perto do rei para cumprir com a voz do rei, como se o rei não tivesse autoridade. É o que o mundo vive hoje. Muitas pessoas vivem como se Deus não tivesse a autoridade, como se Deus não se importasse com o nosso modo de viver e com aquilo que falamos, pensamos e agimos. Glória a Deus, Jesus. Como se Deus não se importasse com cada vez que um servo do Senhor chega. Se arrependa. O rei está chamando. Jesus está chamando para você viver um novo. E a pessoa, não. O rei se importa. Aleluia. O rei se importa. Verdade, meu Deus. Ele grava cada coisa. Por isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 20, que tem os livros das obras e tem o livro da vida. E que tudo que o ser humano faz está escrito nesses livros. É tudo anotado. O que esse rei quer é que venham as bodas. Só que nós vamos ver que aqueles que eram para vir
aqueles que foram convidados primeiro. Agora o rei manda um exército pela desobediência daquele povo, e aquele povo passa o quê? A perecer. O povo passa a sofrer e perece. Porque aquele povo, eles disseram uma coisa interessante. Quando o filho da boda, o filho do rei, estava diante deles, quando Pilatos lavou as suas mãos, aquele povo disse que o sangue dele caia sobre nós. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos agora este povo a sofrer. Só que a misericórdia de Deus ainda é sobre aquele povo. Não é porque o rei se polarizou contra eles que aquele povo não deixou de fazer parte da cidadania do rei. Não deixou de fazer parte do império do rei. Ainda faz parte do império. Sofreram pelos atos, mas nada impede daquele povo se achegar ao rei novamente. Aleluia. Aí nós vemos que o mestre, ao qual eles crucificaram, agora ressuscita e diz aos discípulos o que? Ficar em Jerusalém, só pregar em Jerusalém toda Israel? Não. Ide por todo o mundo. Ide por todo mundo e anunciai o meu evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos o decreto do rei: saiam e anunciem para todos virem as bolsas, porque você achar pelas ruas, pelos caminhos, pelas vielas, pelos becos, com quem você encontrar, anuncie que há uma grande festa, anuncie que há um rei te esperando, anuncie que vai ter um grande banquete. Aleluia. Glória a Deus. Aí a palavra de Deus é anunciada, é pregada, é falada. E muitos pensam que quando o convite do rei chega, é necessário permanecer da mesma maneira. E essa não é a verdade. Não tem como eu me apresentar na presença do rei vestindo vestes imundas. Não tem como eu me apresentar na presença do rei vestindo vestes ao qual vai envergonhar a cerimônia do banquete. Sujo, fedendo. O convite foi lançado. Só que aqueles que entendem quando o convite é lançado, aqueles que entendem quando a palavra chega e fala: opa, o rei me chamou, tem uma festa, vou me esforçar, vou tomar um banho, vou trocar as roupas, colocar a melhor que eu tenho. Se eu não tenho, vou procurar ter essa roupa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos o que Jesus declara lá em Apocalipse. Glória a Deus. Tu dizes que é rico, Aleluia, Jesus. mas mal sabes tu que é miserável, pobre, cego e nu. Te aconselho que compre de mim ouro refinado no fogo. Te aconselho que compre de mim vestes para se vestir, e colírio para os seus olhos, para que você veja. Então nós vemos que aqueles que não têm a roupa nupcial agora têm que ir atrás dessas roupas. O convite foi lançado, a oferta foi lançada. É necessário agora correr atrás de ter uma roupa branca, lavada, remida no sangue do Cordeiro. É necessário agora se prostrar, se humilhar, clamar e pedir misericórdia, que o Senhor lava. Aí o banho acontece. E como que o banho acontece? Quando eu escuto da palavra de Deus e dou ouvidos a ela.
Jesus fala para os seus discípulos: vós não necessitais estar limpos, porque a palavra que eu tenho vos falado tem vos limpado. Aleluia. Essa palavra tem poder para limpar. Então agora nós estamos vendo que para chegar a esta festa celestial, para chegar a este banquete, é necessário comprar vestes de Jesus. É necessário agora deixar que o Mestre, com a sua palavra, venha e nos lave. Não podemos fazer igual Pedro fez: Senhor, nunca que tu vai me lavar meu pé? Não. Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender amanhã. Jamais tu vai me lavar. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aleluia. Senhor, lava-me, lava o pé, lava a cabeça, lava a mão. Aleluia. Me lava por completo. É necessário ser lavado pela palavra de Deus para ter parte com Verdade, Ele. meu Deus. Aleluia, Jesus. Não posso chegar no banquete celestial de qualquer jeito. Eu não posso chegar sem estar lavado, sem estar limpo, sem estar purificado. O convite foi lançado, fomos chamados. Aleluia. Só que nem todos que são chamados são escolhidos. Porque o escolhido é aquele que escolhe, é aquele que quer a oportunidade, é aquele que abraça, é aquele que quer. A oportunidade foi lançada, ele diz: é minha, Aleluia. eu quero, Aleluia, Glória a Jesus. Deus. eu me agarro a essa oportunidade com toda a minha vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas os chamados somente despreza, só despreza, deixam passar a oportunidade, confiando no dia de amanhã. O ser humano tem essa mania, né, de confiar no dia de amanhã, de confiar que amanhã ele vai acordar, de confiar que amanhã ele vai conseguir trabalhar, de confiar que amanhã ele vai ter lucros. O amanhã é incerto. Jesus nos chama para viver na presença hoje. Aleluia. Se preparar para as bodas hoje. O noivo está vindo, o noivo está voltando. Glória O a Deus. noivo Glória tem a as Deus, noivas aleluia. preparadas. As noivas têm que estar o quê? Esperando. Aleluia. As noivas esperam Glória a o Deus. noivo vir. O noivo vai vir, vai ser anunciado: o noivo está voltando. Vinde até o noivo. Só que é necessário ter a lamparina acesa até a volta do noivo. Glória a Deus. Como que eu mantenho a lamparina acesa? Com azeite. Só que o azeite uma hora acaba. E como que eu vou deixar ela acesa? Tendo a reserva. Aleluia. Ou seja, uma constância de busca. Eu sempre tenho que estar buscando. Eu não posso estar saciado, satisfeito com aquilo que eu ainda tenho. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que me prostrar mais. Eu tenho que o adorar mais. Eu tenho que estar na presença dele mais. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque cada ml de azeite, irmão, cada ml de azeite, para quem está no dia escuro, para o ser humano que anda nas trevas, faz a diferença. Aleluia. Porque a lamparina acende e não consegue enxergar. O mundo jaz o quê? Em trevas. O mundo está onde? No maligno. Esse mundo é trevas. Mas para que a gente ande neste mundo, é necessário ter a luz da palavra. E essa luz, ela só se acende quando a gente busca nela. Quando a gente busca Jesus, essa luz, ela se acende. Como Davi disse: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, lamparina para os meus caminhos. Ou seja, quando eu busco da palavra de Deus, a palavra se acende. Eu Aleluia. consigo andar no mundo cheio de trevas. Eu consigo ver onde estão as armadilhas. Eu consigo ver onde estão os buracos. Eu consigo ver onde está o inimigo espreitando, pronto para me furar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Porque a palavra é luz.
Ela faz os olhos enxergarem. Ela que tira as escamas, que o homem está cego e não consegue ver, mas quando ele ouve da palavra, quando ele recebe o remédio que é Jesus, as escamas caem. Ele passa a enxergar. E quando ele passa a enxergar, a visão dele muda. Não é uma visão mais normal, é uma visão sobrenatural. Ele passa a ver as coisas espiritualmente. Então, para a gente se achegar, para a gente chegar até o reino dos céus, é necessário ter a lamparina bem nos nossos rostos. Para quando o mestre chegar, estou vendo, conheço, é meu filho, é minha filha. Aleluia. Agora, se tiver apagado, tem ninguém, vai embora. Agora, se eu bater na porta, sem lâmpada, sem lamparina, apagado, nós te conhecemos, nós te conhecemos. Não te conheço. Mas a gente ama. Se vocês me amassem, vocês estavam me esperando. Por que vocês não estavam me esperando? Por que vocês não estavam lá? Sendo que vocês sabiam que eu ia vir. Sendo que vocês sabiam que eu ia voltar. Sendo que vocês sabiam que eu ia chegar, por que não me esperaram? Se vocês me amam mesmo de verdade, vocês iam me esperar. Vocês sabiam que eu ia passar por lá. Por que não me esperaram? Por que saíram do lugar? Quando falta azeite na lamparina, as pessoas saem do lugar. Sai do lugar. Glória a Deus. E quando se sai do lugar, pode perder a oportunidade do repassar. Por quê? Porque não se preparou. Por quê? Porque não se investiu. Por quê? Porque não buscou. Por quê? Porque não se entregou de coração. Não se entregou. Deus deu a porção do azeite para ela, mas ela deixou que aquela porção se acabasse. Ao invés de multiplicar, ela deixou que se acabasse. Deus, quando Ele dá azeite, Ele dá para se multiplicar. Aí nós vemos o exemplo da viúva. Aleluia, Jesus. O que aconteceu com o azeite dela? Se Aleluia. multiplicou. Por que se multiplicou? Porque é Deus que dá. Glória a E Deus. quando Deus dá, e você acredita, e você tem fé, e você busca, Ele vai se multiplicando e não vai acabar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então nós vemos que é necessário quem está esperando a volta dele se preparar, trocar as vestes, colocar uma veste nupcial, entrar. E como que eu entro? É estreito. Aleluia. Sabe por que eu falo que é estreito? A palavra de Deus diz que ele saiu a buscar o que pelas ruas? Os pobres, os mendigos. Imagina para um mendigo, um pobre, arrumar uma veste nupcial, irmão. Uma veste de gala. Com que condição? Fala para mim. Com que condição? O esforço que ele teve que ter para conseguir uma veste dessa, para conseguir entrar no banquete, não é diferente conosco. Temos que nos esforçar todos os dias para porfiar, para entrar pela porta estreita. Aleluia. Ela é apertada, mas com esforço, com dedicação, buscando a presença de Deus, conseguimos entrar. Aleluia. Só tem uma constância. Aleluia, Jesus. É sempre, todo dia é uma avança. Todo dia da nossa vida é um degrau que a gente está subindo para o reino dos céus. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas Jesus não volta, Jesus está demorando. Mas mal esquece que cada dia que passa das nossas vidas é um dia mais perto Aleluia. de fecharmos os nossos olhos Glória a Deus. e nos encontrarmos com aquele que criou todas as coisas. Aleluia. Você não sabe o que você vai encontrar quando você fechar os seus olhos. Aleluia, Jesus. Nós temos uma certeza que quando fechar encontraremos Jesus. Os que duvidam, que certeza tem? É necessário conhecer, é necessário buscar. É necessário dar lugar a se entregar, querer conhecer. E quando alguém quer conhecer Jesus, Jesus se faz conhecido dessa pessoa. Aleluia, Jesus. Quando essa pessoa ela passa a ler as Sagradas Escrituras e aguardar no seu coração para a meditação, Jesus começa a se manifestar na vida dela, porque ela vai vendo que tudo que está escrito, quanto Jesus tem pedido, Jesus tem mandado,
São mandamentos ao qual beneficia só a mim, não, beneficia o irmão. Porque se eu agir de acordo com a palavra de Deus, eu beneficio o meu irmão, porque eu vou amar o meu irmão. Eu vou exercer misericórdia com o meu irmão. Eu vou perdoar o meu irmão. Eu vou estender a mão para o meu irmão. Eu vou abraçar o meu irmão. Eu não vou querer as coisas do meu irmão. Muito pelo contrário, eu vou ficar feliz pelo que o meu irmão tem. Aleluia. Porque eu passo a entender o que a palavra diz. Se tiver o que comer e vestir, estejais satisfeitos. Glória a Deus. Aí eu passo a entender que Deus começa a acrescentar todas as coisas na nossa vida quando a gente tem o que? O reino e a justiça em primeiro lugar. Então é necessário que uma entrega verdadeira para Jesus. Nós vemos que o rei, Deus, ele não aceita anátema na sua presença. Pode tentar se esconder do jeito que for, da forma que for, se ocultar do jeito que for, estar entre os que estão lá com as vestes brancas, nupciais. Mas o rei vai ver. E quando o rei vê, o rei dá um ultimato. Como você conseguiu entrar aqui? Como você está batendo na porta celestial agora? Como você está neste lugar? Não é outro lugar aqui. Se você não limpou as suas vestes, se você não lavou suas vestes no cordeiro, se você não andou no caminho e na verdade e na vida que é Jesus Cristo, você não tem o direito de estar aqui. Verdade. O direito de estar no reino dos céus, ele é concedido por Cristo Jesus e ponto final. Eu não estou aqui para falar de religião, eu estou aqui para falar de Cristo. Eu não estou aqui para falar do que os homens se matam por aí. Eu estou aqui para falar daquele que morreu por mim, por você. Para falar de Jesus, o qual se entregou para que a gente tivesse salvação. Só que ele vem alertando. Ele alerta para que a gente não venha perder a coroa de glória. Ele nos alerta para que a gente não venha esfriar na fé, para que a gente não venha desistir, para que a gente não venha tropeçar. Ele nos alerta para que a gente possa se chegar até o céu. Glória a Deus. Muitas coisas do que eu estou falando aqui, poucos vão entender. Porque os mistérios das parábolas do Senhor é para os filhos. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. É para quem o Pai quer revelar. É verdade, meu Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus pregava. Eles ouviam, mas não creu, não entendiam, não compreendiam. Mas aos pequeninos foi dado o entendimento. Porque assim agradou ao Pai fazer. Então nós vemos que devemos ter uma vida transformada. E essa vida ela se transforma a partir de que como momento, irmão? A partir do momento que somos chamados. Jesus não nos chama para permanecermos da mesma maneira. Pelo contrário, Jesus nos chama para sermos transformados. Aleluia. Jesus nos chama para deixarmos a nossa pobreza, a pobreza espiritual, a pobreza daquelas vestes que eram todas sujas. Ele nos chama agora para lavar essas vestes no alvejante que Ele tem. O alvejante mais poderoso da face da terra, do céu e do universo. O alvejante que quando chega, ele não lava o exterior, ele lava o interior, ele lava a alma, ele lava o interno, ele transforma de dentro para fora, ele tira as acusações, as amarras espirituais, a qual o inimigo tinha colocado o alvejante chamado sangue do Filho de Deus. Aleluia. O sangue derramado no madeiro, ao qual cravou as cédulas de acusações. Glória a Deus. Para que ele fez tudo isso? Para ter um banquete eterno. Aleluia. Aleluia, Jesus. Para ter uma festa eterna na presença dele. Glória a Deus. Para ter, aleluia, bem a alegria do Espírito.
a alegria do Filho. É por isso que Jesus fala: olha, tudo que vocês pedirem no meu nome ao Pai, o Pai vos fará. Porque o Pai vai fazer, porque o Pai quer ver a alegria do Filho. E quem é esse Filho? É aquele que está sentado à direita do trono de Deus. E quem é ele? É aquele que é digno de pegar o livro da mão do Todo-Poderoso e abrir os céus. Aleluia! É Jesus. Por ele, por ele, o Pai nos resgata. Glória a Deus! Mano, quantas vezes Jesus não teve que clamar por meu Pai? Pai, misericórdia, Pai. Não leve em consideração, não, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Estende mais uma oportunidade. Aleluia! Resgata, Pai. Pai, está clamando, Pai, está chorando. Pai, atende a sua oração. Quantas vezes não foi assim na minha vida? Quantas vezes não foi assim na tua vida? O próprio Cristo, ele não foi anjo, não. Não é anjo, não, viu? Não é anjo. Não é João, não é Pedro, não é Tiago, não é Maria, não é Tomé. Aleluia. Não é Judas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus! Não é, não. É o próprio Jesus, o Glória a Filho de Deus, que clama por você, Aleluia! que intercede por você, porque Ele te ama. Glória a Deus! Deus, aleluia. E é um amor que não se explica. É incondicional. É o amor que constrange. Constrange a nós querer viver esse amor, a nos render esse amor, e se quebrantar nesse amor. Então Jesus ele explica por parábolas a respeito do reino dos céus e dá o entendimento. Para quê? Para que a gente venha estar o quê? Vigilantes. Opa, tem duas situações aqui. Tem as situações, duas não, três. Tem as situações daqueles que são chamados e não dão ouvidos, recusam a oportunidade e são destruídos. 2. São a situação daqueles que são chamados para vir ao banquete, aceitam, mas no decorrer da caminhada eles não trocam suas roupas, eles permanecem do mesmo jeito e entram dessa mesma maneira. São retirados do banquete, atados, jogados nas trevas exteriores, ou seja, lançados ao inferno. 3. E há aqueles que foram chamados, que aceitaram, que escolheram viver para Deus e entraram no banquete porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, nasceram do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Nicodemo, ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer de novo. Aleluia! Se não nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Glória a É Deus! necessário haver essa nascença de novo. Quem só faz essa nascença? É Cristo. Para mim Aleluia! nascer de novo, eu tenho que estar nele, eu tenho que buscar ele. Eu tenho que saber o que vai agradar o rei. O rei chamou ao convite. Aqueles que foram espertos, tá, o rei nos chamou. Mas o que o rei quer de nós? O que o rei espera de nós? Nós ouvimos falar que o rei espera que vocês venham bem vestidos, que vocês venham tomados banho, limpos, lavados, e que vocês venham alegres, animados, Aleluia! que participem da festa. Glória a Deus. Se esforçarem para fazer o que agradava a quem? Ao rei. Era o que agradava a eles? Não. Era o que agradava ao rei. Nós vemos que é a vontade de quem? Do rei, que é soberana. É a vontade de Deus que é soberana. Não é a vontade dos convidados, mas é a vontade de Deus. E quando fazemos essa vontade de Deus, aleluia, somos bem recebidos por Ele. Por quê? Porque o Pai é santo. E a palavra de Deus diz que importa que os que os adorem também sejam santos. Que os irmãos também se santifiquem. E como que eu posso me santificar? Porque todos vão falar, é impossível ser santo. Verdade, é impossível, ninguém pode. É verdade. É impossível ser santo, é impossível ser puro. É verdade, é. Só que quando nós vemos pela palavra do Senhor, Jesus fala, e eu escutei essa palavra: bem-aventurados os puros de coração, Aleluia! porque eles verão a face de Deus. Opa! Tem pessoas que vão ser puras de coração.
Glória a Como que Deus. elas conseguem ser puras de coração? Aí eu lhe explico. Jesus disse: Pai, há uma maneira de santificá-los. Santifica-os na verdade. Glória a Deus. A tua Aleluia, palavra Jesus. é a verdade. Que santifica o Aleluia. ser humano é a palavra. Essa palavra. Glória a Deus. É o que Glória está a Deus. escrito. Oh, aleluia. Jesus vivia pelo que estava escrito e nos ensinou a viver pelo que está escrito. Aleluia. É por isso que o Pai falava: Este é meu filho amado, em quem me compraz. A ele ouvi. Glória a Porque Deus. Jesus era aquele que seguia as Escrituras, seguia a palavra de Deus, do começo ao fim, obediente ao Senhor. Então, para entrarmos ao reino dos céus é necessário uma obediência ao decreto do rei, ao chamado do rei. Glória a Deus. É necessário uma renúncia. Ou seja, nós vemos que os primeiros chamados não renunciaram, mas aqueles que foram chamados pelos caminhos renunciaram. Aí eu me lembro, sabe de quem? Eu me lembro de Pedro, Tiago, João. Eu me lembro dos discípulos. A qual mestre chegava aí? Me segue. Eles largavam a rede, largavam o pai, largavam a filha. Foi seguindo o mestre, onde o mestre foi andando. Renúncia. Há tanto que ele falou: Mestre, mas e nós que largamos tudo para te seguir? Jesus falou: de verdade, verdade, eu vos digo que vocês receberão 100 vezes mais aqui na terra. 100 vezes mais, irmão. Glória a Deus. Jesus, ele quer uma sinceridade de coração para com ele. É por isso que é necessário adorá-lo em espírito e em verdade, que é o que Deus busca. Foi o que foi relatado ao qual ele disse àquela samaritana. Porque ela queria saber. Ei, muitos querem saber isso, é verdade. Muitos querem saber onde que eu vou buscar Deus, onde que eu vou adorar Deus. Se eu vou adorar lá em Jerusalém, na Terra Santa, ou se eu vou adorar num monte, ou se eu vou adorar em 4 paredes, ou se eu vou adorar o que Deus quer. Sinceridade de coração não importa onde você adore. Aleluia. Porque é chegada a hora, Jesus disse, e já veio, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou seja, não é a denominação que salva, não é o lugar que salva, é Jesus que salva. Aleluia. E quando a pessoa entende isso, que é Jesus que salva, ela vai adorar Jesus de todo o seu coração, não importa o lugar que ela esteja, ela vai o adorar. Aleluia. Então, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz uma vigilância para nos fazer reparar se a gente realmente trocou as vestes, se a gente realmente tomamos banho, porque somos os filhos de fora, os filhos que não eram parte do povo, mas que foi chamado para fazer parte do banquete. Só que, assim como o povo de Israel saiu do Egito, e era necessário que eles passassem pelo deserto, para que eles fossem purificados dos costumes do Egito, largassem o Egito. Só que você via que o povo de Israel não queria largar o Egito, queria voltar para o Egito. Tudo que acontecia, ele queria voltar para o Egito, ele queria estar com as vestimentas do Egito. Que não seja assim conosco, que a gente não venha querer as vestimentas do Egito, as vestimentas passadas, mas que a gente agora venha pegar as vestimentas nupciais, as vestimentas dadas pelo Cordeiro de Deus, por Cristo Jesus, e uma vida de santidade conforme a sua palavra. É impossível para o homem se salvar, mas para Deus nada é impossível. Glória a Deus Deus. salva, Deus cura, Deus restaura, Deus transforma, Deus faz o impossível acontecer. Aleluia. E o mais importante, Deus escreve o teu nome no livro da vida. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e a nova promessa de Deus.